precioso de ministração do Senhor, o seu coração esteja aberto diante dele. Vamos orar. Pai, nós queremos bendizer o teu nome, Senhor, te engrandecer, porque o Senhor é bom e porque nós podemos, ó Deus, contar com a tua misericórdia a cada manhã. Porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem olhado pelas nossas vidas, nos trouxe, ó Deus, a este lugar, e aqueles que ainda estão a caminho. Nós cremos, ó Deus, que há algo especial que o Senhor quer comunicar conosco hoje. Por isso queremos nos colocar diante de Ti, clamar, ó Deus, pela Tua mão poderosa agindo em nosso meio, a Tua voz doce e suave falando ao nosso coração. Mas acima de tudo, Senhor, o que nós queremos é que o Senhor seja reconhecido neste lugar, que cada um, ó Deus, que entrar nesse ambiente, reconheça quem o Senhor é, a Tua presença, e seja dado a Ti, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória que Te é devida. Seja exaltado o Teu nome para sempre, seja engrandecido o Teu nome neste lugar, Senhor. Nós Te bendizemos e Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês estão felizes nessa noite? Amém? Feche seus olhos por mais um momento. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite. Abre os nossos olhos. Nós queremos Te ver. 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 Espírito Santo, nós estamos aqui nessa noite, nos unindo, expressando a nossa adoração a Ti, porque Tu mereces, o Senhor merece o nosso melhor, e por causa do Teu amor nós estamos aqui nessa noite. Por causa da Tua entrega, Jesus. Por causa da Tua entrega, Jesus, nós estamos aqui. Jesus.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Levante sua voz, vamos lá, vamos declarar isso. Vamos lá. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos, abra os olhos, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, quero
te abraçar, quero te ver, 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 quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Vamos levantar as nossas vozes e adorar. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Que possa ser a expressão da nossa adoração. Quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, Jesus, quero te ver, Jesus, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te tocar, quero te ver, quero te ver, eu quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver. Será que você pode aplaudir Jesus nessa noite? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, que eu tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Será que podemos declarar isso? Vamos lá, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. se renda a Ele nesse momento. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida, minha e pra sempre cantarei. Minha vida dou, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em mim, faz em mim o teu querer. Faz em mim, faz em mim o teu querer. Faz em mim, faz em mim o teu querer. Faz em mim, faz em mim.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu para sempre, para sempre. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu, Jesus. Tu és meu. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar com tua glória, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras
de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até Quem é Ele? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos insistir nisso. Pra onde iremos? Pra onde? Declare isso. As palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós?
Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu estou voltando à essência da adoração, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece, e simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. És tu. Vamos declarar: estou voltando à essência da adoração, e a essência Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Expressa a Ele sua adoração nesse momento. Comece a declarar expressões de adoração. Diga o quanto Ele é importante para você. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és a essência da adoração. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és a essência. Tu és a essência da adoração, Jesus. Tu és a essência da adoração. Tu és a essência da adoração, Jesus. Meu coração transborda por ti, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Tu és a essência e não há outro. Não há outro como o nosso lindo Jesus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro,
mais forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. O louvor, a honra, a glória, toda tua, Senhor. És único, Senhor e eterno Deus. Aleluia. Adoramos o teu nome, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o nosso culto é missionário. Nós estamos recebendo o missionário Jefferson. Ele está com a família, mas algumas pessoas que o acompanham. Jefferson, por favor. Embora já tenha ouvido falar dele e tenha ouvido falar bastante da missão que ele representa, só o conheci recentemente, né? Mas a bênção é que ele já conhecia o Jader, nosso missionário, há muito tempo, desde a época do Níger, né? Então, glória a Deus porque podemos recebê-lo, para ele compartilhar um pouquinho de missões conosco. Jefferson está em casa. Amém. Pai, em nome de Jesus, colocamos o teu filho nas tuas mãos nesse momento. Flua, Senhor, aquilo que o Senhor reservou para esta noite. Flua, ó Deus, através dele. E, ó Deus, que os nossos corações recebam da forma como o Senhor dispensar a cada um de nós, na medida que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Shalom. Para mim é uma alegria poder estar com os irmãos aqui. Sempre ouvi o Jader falar desta igreja. Eu tive aqui há 21 anos atrás, eu acho, em 2003, quando era tenda ainda. Veio eu e o pastor Rivaldo, na época, dar o seminário Visão Global aqui na igreja, há 20 e poucos anos atrás. E para nós é um motivo de alegria estar com os irmãos, conheço alguns irmãos, né? Obrigado, pastor Edson, pela oportunidade, pelo convite. Que o Senhor continue, né, abençoando vocês ricamente em nome de Jesus. Comigo está a minha esposa, né, missionária Anibele, o Samuel, meu filho, a Eloá, o pai da Anibele, meu sogro, a esposa dele. Também, né, o missionário Bruno, a família dele. O Bruno faz parte da missão Equibala aqui no Brasil. E para nós é uma alegria, né, estar com os irmãos. Tive a oportunidade de conhecer o Jader lá na Horizontes, no ano 2003, quando ele voltou do Sahel, né, do Projeto Radical. Depois, em 2007, eu fui para o Oeste Africano, Burkina Faso, solteiro. A Anibele foi em 2008, nos casamos lá na África, né, o primeiro casal de missionários estrangeiros a casar no norte de Burkina Faso. E em 2009 nós nos mudamos para o Níger, onde nós trabalhamos até final de 2020. Novamente encontrei o missionário Jader em 2010. Tivemos a oportunidade de receber ele lá, ele, a esposa e os 2 filhos. Em 2010, trabalhamos juntos, 2010 e 2011. Ele era o diretor do projeto Equibalo na época, e nós, diretores da World Horizon ali no Sahel. Depois ele voltou para o Brasil, e nós assumimos a direção do projeto Equibalo, e temos servido a Deus ali, né, até o dia de hoje. Final de 2020, né, nós retornamos ao Brasil, onde nós legalizamos a missão, o Equibalo. Até então era um projeto, passou a ser uma missão Equibalo to the Nation, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Desde então nós temos trabalhado, e para a glória de Deus, nós temos trabalhado já em 4 países com a missão Equibalo. O nosso objetivo é a formação e a adoção de pastores nacionais e enviá-los a vilarejos e cidades não alcançadas pelo Evangelho. No Sahel nós temos um desafio muito grande ainda de vários povos, etnias que não conhecem, né, o Evangelho.
E antes de falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo no oeste africano, eu quero meditar com os irmãos num texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. É um texto que tem a palavra equibalo, né? Muitas pessoas perguntam por que equibalo, né? E vem desse texto de Mateus 9, 38. Mas nós vamos ler do 35 em diante, né? Que fala: percorria Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 a 38. Diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a tua seara. Então a palavra equibalo vem nesse texto de Mateus 9,38, o verbo mandar é equibalo, que é expulsar, é enviar para um local designado. Né, ouvindo algumas vezes o pastor e missiólogo Ronaldo Lidório, eu creio que muitos devem conhecê-lo, eu já ouvi falar dele, né, bem conhecido no Brasil, um teólogo, missiólogo, que tem trabalhado com missões fora do Brasil, e atualmente trabalha entre as tribos indígenas do Brasil. Né, ele falando sobre os povos não alcançados, ele fala que a tarefa mais difícil ficou para o final. Os povos que tinham mais facilidade de acesso ao Evangelho foram alcançados. E hoje, quando nós olhamos, né, o desafio de quase mais de 7 mil povos não alcançados, esses 7 mil, mais ou menos 4.950 povos, são povos de fronteira. O que é um povo de fronteira? É um povo com menos de 0,01% de cristãos. E a maior parte desses povos se encontram ou no deserto do Saara, que é quase 50 graus de calor, ou você vai para países onde o terrorismo tem avançado em muito, como o oeste africano, norte da África e Oriente Médio, ou então nas montanhas da Ásia, onde pode chegar a menos 20 e menos 10 graus de frio. Esse é um pouco do desafio que nós temos como igreja, né? E a tarefa que Jesus deixou para a igreja, a missão da igreja é pregar o evangelho, fazer discípulo e plantar a igreja. Né? E quando nós olhamos o desafio que nós temos hoje como igreja, é um desafio enorme. E não só quando nós olhamos para fora do Brasil, não só quando nós olhamos para os povos não alcançados, da janela 1040, ou oeste africano, norte da África, Ásia e Oriente Médio. Mas mesmo no Brasil nós temos vários desafios de povos e grupos não alcançados. O próprio missionário Jader, né, missionário aqui da igreja, Deus me deu o privilégio de visitar ele já 3 vezes ali em Santarém. Nós tivemos ali o ano passado fazendo Natal em comunidades. Tivemos agora esse ano passado em junho no AMA participando com ele. E olhando para o Brasil, nós temos tribos indígenas, são 70 tribos não alcançadas pelo Evangelho. Nós temos mais ou menos 10 mil comunidades ribeirinhas sem nenhuma igreja. Nós temos mais de 2.000 comunidades quilombolas e sertanejas que não há cristão entre eles. O desafio é enorme para a igreja brasileira e a igreja mundial. Né, eu louvo a Deus pela vida do Jader, né, do trabalho lindo que ele está fazendo ali em Santarém. Né, nessas oportunidades que eu tive ali, nós visitamos algumas comunidades ribeirinhas, comunidades aos quais algumas não têm igreja e outras têm igreja, mas não têm liderança e não têm pastor para cuidar daquelas ovelhas. O desafio é enorme. Né, e ele, junto com a sua família, tem realizado esse trabalho muito lindo ali naquela região. Então, como igreja, nós temos um grande desafio. E como alcançar esse desafio? Quando nós olhamos para povos não alcançados, quando nós olhamos para esses povos no deserto do Saara, seja no calor, seja no frio da Ásia, como que nós, igreja, nós podemos alcançar esses povos? E no texto que eu li, Jesus Cristo nos deixa alguns exemplos que vai nos ajudar a completar a missão, ou participar da missão que Ele deixou para nós. Né? E o primeiro exemplo que eu vejo aqui nesse texto é o verso 35, que fala que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Quando nós lemos os evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que eles vão dar ênfase nessa questão de Jesus andando, caminhando, viajando, percorrendo. O próprio evangelho de Mateus, né, ele está dizendo aqui em Mateus
9:35, mas se você voltar um pouquinho, lá em Mateus 4:23, ele vai falar a mesma coisa. Ele fala que Jesus percorria toda Galileia. E aqui ele vai citar ainda mais forte, que Jesus percorria todas as cidades e povoados. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 3 e 14, Marcos ele dá ênfase que Jesus Cristo, após ter orado a noite toda, Jesus desce do monte, escolhe 12 homens para estar com ele e para enviá-los a pregar. O método de Jesus de preparar esses homens para a missão é estar com eles durante 3 anos, é caminhar com eles por todos os locais. Então Mateus ele está dando ênfase nesse ministério itinerante de Jesus. Jesus em 3 anos ele teria que preparar esses discípulos para que eles pudessem continuar a missão de levar o evangelho a todos os povos da face da terra. É muito lindo, né, quando nós estamos aqui cultuando a Deus, estamos nesse momento adorando a Jesus, é muito maravilhoso você poder sentir a presença de Deus, que nós sentimos aqui no momento da adoração de louvor, amém? Mas há muitos povos que não têm essa oportunidade de adorar a Deus, não porque eles não querem, porque eles não conhecem a Jesus Cristo. Eles não tiveram a oportunidade de saber que Deus tinha um filho e que enviou ele para morrer na cruz do Calvário. Talvez para nós é algo até impossível. Como que alguém no século 21 ainda não ouviu falar de Jesus? Eu sou testemunha viva, porque durante os 14 anos na África, nós visitamos vários vilarejos. Não foi um, não foi 2, foi mais de 100 vilarejos. E você chega e pergunta, você conhece Jesus? E eles falam assim, ele não mora aqui. Ele não passou por aqui. Só que a igreja está na terra faz 2000 anos. E ainda há povos que não conhecem Jesus. Ainda há povos que não podem adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque não tiveram o privilégio que eu e você tivemos de ouvir de Jesus um dia, de se arrepender e de receber Ele como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos ajude a completar essa missão. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu livro, Comentário de Mateus, em cima desse texto aqui, ele fala que na Galileia havia 204 cidades e povoados. E eu fico pensando, Jesus, Mateus fala que Jesus percorreu todas as cidades e povoados da Galileia. Ou seja, em 3 anos, Jesus percorreu 204 cidades da Galileia. E não havia carro. Também não havia avião. E nem bicicleta, nem moto. Jesus está deixando uma ênfase muito forte para os discípulos. De percorrer, de ir, de caminhar, de ir atrás das pessoas. O próprio Lucas, no capítulo 8, verso 1, ele vai citar a mesma coisa. Andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Agora, para andar, caminhar e percorrer, é necessário sair da zona de conforto. Nós não conseguiremos fazer a missão, alcançar esses povos não alcançados, alcançar esses grupos não alcançados no Brasil, se nós não caminharmos, se nós não andarmos, se nós não percorrermos. Jesus deixou esse exemplo aos discípulos. E nós temos visto isso através da missão Equibalo, no oeste africano. Deus tem dado o privilégio para a gente trabalhar com nacionais, né, com obreiros nativos. Desde 2014 ou 2013, nós temos tido muitos ataques terroristas no oeste africano. Em vários locais, né, Níger, Burkina Faso, Mali, Benin, Chad, norte da Nigéria. Né, recentemente tem se falado muito da Nigéria, né, sobre vários cristãos sendo atacados, né, pelo grupo Boko Haram. Mas isso não é novo, irmãos. Isso já faz 15 anos que nós vemos isso acontecendo, semana após semana, do norte da Nigéria, no Níger. Nós temos pastores que foram mortos por grupos terroristas, temos amigos que foram mortos por grupos terroristas. E já há alguns anos, né, mesmo nós, estrangeiros, nós não podemos sair da capital.
Né, hoje eu moro no Níger, não posso sair da capital do Níger para poder visitar os vilarejos, por causa nós somos brancos, estrangeiros, e tem problemas. Então, a maneira de você hoje alcançar os vilarejos, já que os vilarejos, hoje nós temos mais de 8 mil vilarejos, vocês estão vendo ali? São mais de 8 mil vilarejos nessas regiões, Níger, Burkina, Benin e Mali, que não há nenhum cristão e nenhuma igreja. Agora, como alcançar esses povos? Como Tuareg, como Hausa, como Zerma, como Kanuri, como Tubus, se nós, estrangeiros, a gente não pode sair das capitais. É o obreiro nacional. É o que Paulo fez. Né? Quando nós lemos o texto em Romanos 15, né, do verso 20 em diante, quando Paulo fala, já não tenho mais campo nessa região, e agora eu quero ir para a Espanha, mas quero passar em Roma, passar um tempo com você, depois vocês me enviam para a Espanha. Paulo, em 20 anos de ministério, Paulo alcançou toda aquela parte do Mediterrâneo. Mas Paulo não plantou igreja em todo o povoado, em toda a cidade. Paulo plantou igrejas em vários lugares estratégicos. Cabe àquela igreja discipular e enviar obreiros para cada local pregar o evangelho. E é dessa maneira que nós temos trabalhado hoje nesses países, né, ali no Níger. Nós não podemos sair da capital, mas nós podemos treinar, nós podemos formar pastores. Porque se você olhar em cada uma dessas cidades, existe ao menos um mínimo de cristão. Se você pega o Níger é 0,3% de cristãos. Se você pega o Mali é 0,4% de cristãos. Então existe um grupo pequeno ali que pode ser treinado, pode ser capacitado, e com a ajuda da igreja do Ocidente, eles podem ser enviados e poder pregar o evangelho em vários vilarejos que nós não podemos entrar. Há dois meses atrás, tivemos um amigo nosso, americano, Kelvin. Ele trabalha com assim, missionário. Ele foi sequestrado na capital do Níger. Está há 2 meses sumindo, ninguém sabe onde ele está. Não se tem notícia se é o Boko Haram, se é a Al-Qaeda. Porque não há segurança para o estrangeiro nesses países. Não dá para saber quem é terrorista. Nós tivemos o nosso casamento, né, em 2008, em Burkina Faso. O Dr. Eliotti, ele participou do nosso casamento. 5 anos depois, ele foi sequestrado pela Al-Qaeda. Ficou 6 anos e meio sequestrado no deserto do Sahara. Agora, 2023, ele foi liberto. O missionário Jeff da Jocum, líder da Jocum americano no Níger, na região de Abalak, foi sequestrado em 2016, ficou 6 anos no deserto com a Al-Qaeda. E para a glória de Deus também foi liberto há 3 anos atrás. Normalmente não se liberta, mas Deus fez algo miraculoso e os 2 foram libertos para a glória de Deus. Irmãos, a obra de Deus continua. Deus está fazendo grandes coisas hoje no oeste africano. Nós temos visto vários pastores sofrendo perseguição. Eu tenho falado semanalmente com o pastor Samuel, pastor Lawali, pastor Yacu, pastor Mohamed. Estive recentemente no norte do Benin, dando um seminário para pastores ali. E Deus está fazendo grandes coisas. O pastor Samuel é um pastor jovem de 22 anos, 23 anos de idade, casado, com 2 filhos pequenos. Já em 3 anos, ele foi expulso de 3 vilarejos pelo grupo Boko Haram. Eles invadem o vilarejo e o pastor tem que fugir com a família. Mas para a glória de Deus, em cada local que ele vai, ele tem implantado uma igreja para a glória de Jesus. A perseguição não para a igreja. A Bíblia é clara, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Amém? Mas nós somos chamados a participar da missão de Deus como igreja. Nós vamos entender que todos nós como igreja, não é só o pastor, ou a liderança, ou o missionário, mas todo cristão. Todos nós somos salvos e somos chamados a pregar o evangelho. Todos nós somos chamados a fazer discípulos. E dentro de todos os salvos, Deus vai separar alguns para enviar para povos não alcançados. Deus vai enviar alguns, vai separar alguns para enviar para locais mais distantes. Não é toda a igreja que vai. Mas toda a igreja é chamada a pregar o evangelho. Toda a igreja é chamada a fazer discípulo. Será que nós, como cristãos, estamos investindo em fazer discípulo? Recentemente saiu uma pesquisa, não sei se vocês chegaram a acompanhar, em final de 2024,
Teve o encontro lá em Seul, na Coreia do Sul, Lausanne, o quarto Lausanne, é um congresso que é realizado a cada 10 anos. E nesse congresso fizeram pesquisa com mais de 2.000 líderes de todas as nações, de quase todas as nações do mundo, e perguntaram sobre discipulado, como que a sua igreja é envolvida com discipulado. E após fazer essa pesquisa, entre América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia e África, a maior parte das igrejas, 40% das igrejas não fazem discipulado, e muitos nunca passaram por discipulado. Sendo que a ordem de Jesus é muito clara, ide e fazer discípulos. A ordem é fazer discípulo, e será que nós como igreja estamos envolvidos no discipulado? Mas como eu disse, para nós fazermos discipulado, precisamos sair da zona de conforto. Precisamos percorrer, precisamos sair no calor, precisamos enfrentar a chuva, precisamos deixar às vezes de assistir uma série, um cinema, de fazer algo ali e poder visitar alguém. Poder estudar a Bíblia com alguém, compartilhar o Evangelho, é o papel nosso como igreja. Nós só vamos mudar essa realidade de 7.000 povos não alcançados se nós percorrermos, andarmos como Jesus fez. Ele é o nosso exemplo. E quando nós estudamos o Evangelho, estudamos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os discípulos seguiram esse caminho. Eles percorreram, eles caminharam, eles foram de cidade em cidade pregando o Evangelho. Tanto que o Evangelho chegou em várias nações do mundo. Para que o Evangelho estivesse no Brasil, alguém precisou viajar, percorrer, andar, sair da zona de conforto. Eu sei que nós, como igreja, estamos fazendo muita coisa em missões. O Brasil tem mais de 40.000 missionários. A última estatística agora. É muito missionário. Mas olha o tamanho da igreja brasileira, poderíamos ter muito mais. Então, nesse primeiro versículo, Jesus nos deixa ensinamento. Percorria Jesus todas as cidades. E ele percorria com objetivo. O texto fala que ele ensinava, pregava e curava os doentes. Nós temos que caminhar com objetivo. O objetivo é fazer discípulo, evangelizar e ensinar. Esse é o objetivo da igreja. E depois, no verso 36, fala que Jesus viu e teve compaixão. Porque eram ovelhas que estavam sem pastor. Havia muitos líderes naquela época, em Israel. Havia muitos líderes. Muitas pessoas no templo, na sinagoga. Talvez elas até viam aquela multidão. Mas a pergunta é, elas tinham compaixão? Jesus viu diferente. Jesus olha e tem compaixão. E se nós olharmos, estudando os 4 evangelhos, se você vê, sempre antes de um milagre, de uma cura, de algo que a gente está fazendo, aparece a palavra, e teve compaixão. Como que nós, igreja, temos olhado as pessoas aí fora? Como que nós, igreja, olhamos quando a gente olha que ainda há mais de 5.000 povos que não têm cristão entre eles? Nós olhamos como número? Nós olhamos simplesmente por olhar, ou temos compaixão e vamos fazer algo para mudar essa realidade? Que o Senhor possa trabalhar em nós, cada dia, e que nós possamos se envolver com a ordem de fazer discípulo. Nós vivemos num tempo, que muitas vezes nós não temos tempo. Nós vivemos num tempo que nós não temos tempo para nada. Ou melhor, tempo para fazer as coisas de Deus. Nós temos tempo para tudo. Mas muitas vezes não temos tempo para fazer a prioridade da igreja, que é fazer discípulo. Na África, eles têm um provérbio que eles falam assim: vocês do mundo ocidental, vocês têm relógio, mas vocês não têm tempo. Nós, africanos, nós não temos relógio, mas nós temos tempo. Eles valorizam o relacionamento. Eles valorizam o momento com as pessoas. E muitas vezes nós não temos tempo para isso mais. Hoje, para você fazer uma visita para alguém, você tem que ligar. E às vezes você liga, marca, no dia a pessoa vai e cancela porque teve outra visita, algo mais importante para ela fazer. Para que nós possamos realizar essa missão de Deus, de fazer discípulo, de investir em discípulo, irmãos, nós precisamos ter tempo e sair da zona de conforto. E olhar as pessoas com compaixão.
É necessário olhar as pessoas com compaixão. Eu fico pensando, Jesus, eu estava conversando até hoje, foi com minha esposa, de manhã. Jesus, ele passou 3 anos ensinando os discípulos. 24 horas por dia. Andando com eles, comendo com eles, dormindo com eles. 3 anos para formar 12 discípulos. E às vezes a gente quer formar discípulo em 1 mês, 2 meses, 6 meses. Ele investiu 3 anos, 24 horas por dia, no discipulado, porque era a prioridade de Jesus. João 4:34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus tinha um objetivo, ele veio para fazer a vontade do Pai. Que nós, como igreja, como cristãos, possamos ter esse objetivo de fazer discípulo, de investir nas pessoas, de passar tempo com as pessoas, de ouvir elas, de estudar com elas, de orar com elas. É o papel nosso como igreja, não é o papel só da liderança. Porque às vezes a gente coloca tudo na culpa em cima do pastor ou dos líderes da igreja. Mas a ordem de Jesus é para os discípulos. E nós aqui somos discípulos, amém? Então a ordem é para nós, vão e faça discípulo. E aí o verso 37, Jesus ele fala, o desafio da seara é grande, e poucos são os trabalhadores. Você pode colocar o outro para mim aqui, por favor? Irmãos, aqui essa parte vermelha, a partir de 2023, a União Europeia e os Estados Unidos declarou o oeste da África vermelho. Se você pegar ali, ó, Nigéria, Chad, Níger, Burkina, Mali, norte do Benin, um pedaço ali do Senegal, um pedaço da Mauritânia, vermelho. O que é esse vermelho, missionário? Proibido para gente como eu e você estar lá, estrangeiro. É proibido. Ah, mas o missionário? É proibido, mas nós vamos. Mas é proibido. Por que é proibido? Porque eles não podem dar segurança. Prova disso foi o missionário Elliot, Jeff e Kelvin, agora que foi sequestrado há 2 meses pela Al-Qaeda. Proibido, porque o terrorismo aumentou demais no Sahel. Hoje nós temos Al-Qaeda, tem Ansar Dine, tem Boko Haram, tem ISIS, atuando todo o oeste africano. Mas ali existe centenas ou milhares de povos que nunca ouviram falar de Jesus. Eles precisam ouvir. Eles precisam conhecer Jesus Cristo, porque só Jesus pode salvar, amém? O Islã não salva ninguém, Mohamed não é profeta de ninguém. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas a maioria desses povos aqui são muçulmanos. E eles creem em Mohamed. Eles estão prontos para morrer pelo Deus que eles creem. E nós, estamos prontos a morrer pelo nosso? Mesmo estando vermelho, precisamos enviar missionários para lá, precisamos treinar obreiros nacionais. Precisamos capacitar os nacionais para que eles possam fazer a obra. E nós podemos estar nessas capitais. Treinando, ajudando, apoiando. Pode passar. Não tinha uma antes dessa com vários pontinhos vermelhos? Essa daí. Aqui Jesus diz assim no verso 37, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Irmãos, cada pontinho desse vermelho é um povo não alcançado no mundo. São quase 7.000 povos não alcançados. A seara continua grande. Jesus Cristo, há 2.000 anos atrás, ele disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. Hoje, 2.000 e poucos anos depois, a seara continua grande. E os trabalhadores continuam pouco. Agora, a pergunta é, na época de Jesus, havia 12 trabalhadores, com Jesus 13. Hoje, nós somos só no Brasil mais de 50 milhões de cristãos. No mundo é quase 1,5 bilhão de cristãos. Então não são poucos cristãos, mas são poucos trabalhadores. É o desafio para nós como igreja se envolver com o trabalho de Deus, com a missão de Deus, que é levar o evangelho para todos esses povos não alcançados. A seara continua grande. E ainda continuamos poucos obreiros. São mais é um missionário para cada 400.000 muçulmanos hoje no mundo. É como se tivesse um missionário dentro de Bauru todinho muçulmano, e um missionário aqui para poder pregar o evangelho. Esse é o desafio que nós temos. E no verso
38, Jesus, então, ele dá esse mandamento: orem para que Deus mande trabalhadores para a tua seara. A ordem de Deus para a igreja é para orar. Agora a pergunta é, nós estamos orando para Deus mandar trabalhador? Quanto tempo eu gasto e você gasta orando por semana para Deus mandar trabalhador? Quanto tempo na sua oração diária, no seu devocional, você gasta para Deus mandar trabalhadores para a seara? É mandamento de Jesus, irmãos. Ore para que Deus mande trabalhadores. Agora, é um perigo essa oração. Tome cuidado. Por que, missionário? Porque se você ler Mateus 10:1 ou Lucas 10:1, os discípulos que oraram, eles foram enviados. Quem quer orar? É um perigo, porque se você orar, é que você está vendo que está faltando obreiro. E aí você pode ser a resposta da oração. Os discípulos foram a resposta de oração. Eles oraram e eles foram enviados para pregar o Evangelho. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a clamar pelos povos não alcançados. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a olhar para essas pessoas aqui fora, em Bauru, que não conhecem o Evangelho, e orar por elas. Mas lembre-se, você pode ser a resposta da oração, de ir aqui pregar o Evangelho em Bauru, fazer um discipulado em Bauru, visitar alguém doente em Bauru, quem sabe ir lá para o norte do Brasil trabalhar com povos ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejo, indígena, ou quem sabe ir lá para a África, para a Ásia, para o Oriente Médio, pregar o Evangelho. É Deus que chama, é Deus que capacita. Eu sou nascido em Bauru, sou convertido há 29 anos, Deus me chamou para missões. 4 anos depois de convertido, Deus me levou para Horizonte ser treinado. E em 2007, Deus me levou para a África. Aos olhos humanos era impossível ir para missões. Era uma igreja de 30 membros. Mas o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que abre portas. Porque a obra é dele. Os recursos vêm dele. Por isso que ele manda, ore para quem? Para o Senhor da seara. A seara tem dono. O dono da seara é Deus. Amém? É Deus que dá os recursos, é Deus que chama, é Deus que levanta os obreiros. E eu desafio você, se o Senhor falar ao teu coração, converse com a sua liderança. Eles vão te orientar a servir aqui, a trabalhar aqui e depois a ser enviado. Que o primeiro campo missionário é aqui. Assim foi com o apóstolo Paulo. Nós precisamos se envolver, amados, com a missão de Deus. É a tarefa da igreja, é o papel meu e seu como cristão. Se envolva, pregue o Evangelho aqui em Bauru, faça discípulo aqui em Bauru. Converse com a liderança da igreja, se envolva com os ministérios, evangeliza, discipule. E se Deus te chamar, se prepare e vai para um povo não alcançado, pregue o Evangelho, faça discípulo. Nós precisamos alcançar esses povos não alcançados, há muito trabalho para ser feito ainda. Pode passar, por favor. Nesses mais de 14 anos, né, a missão Equibalo, ela existe desde 2008, né, quem começou foi a missionária Carminha, né, que é a líder, é a presidente do Equibalo nos Estados Unidos, ela viveu no Níger, começou esse trabalho de adoção de pastores, depois o Jade e a Eliane chegaram lá, trabalharam por 2 anos servindo o Equibalo, e nós, de 2012 até hoje, servindo o Equibalo, e para a glória de Deus, em todo esse tempo nós já trabalhamos com mais de 150 pastores adotados pelo Equibalo. Né, hoje nós temos 67 pastores no Níger, 11 no Benin, 3 no Mali e 2 em Burkina Faso. Pastores nacionais servindo a Deus integralmente em vilarejos não alcançados pelo Evangelho. E para a glória de Deus, esses mais de 16 anos, são mais de 120 igrejas abertas em todos esses anos. Igrejas pequenas, igrejas grandes, igrejas no deserto, igreja embaixo de árvore, igreja em tenda, igreja de palha. Nós vamos ver alguma. Aqui é uma das histórias, o pastor Salih Suide. Este é um pastor no Níger, ele trabalha nesse vilarejo de Bilma. É o vilarejo que nós temos pastor mais longe no Níger. Da capital até Bilma dá mais de 2.000 quilômetros. São mais ou menos 5, 6 dias de viagem, porque é dentro do deserto do Sahara. E para a glória de Deus, o pastor ele chegou nesse vilarejo, começou ali a fazer amizade, relacionamento. Ele é padeiro, então ele fez uma padaria. Claro, irmão, quando fala padaria não é igual do Brasil, tá?
Não vai pensar na Copacabana, né, aquelas padarias tão chique, mas é uma padaria que ele fez ali um forno, faz os pão, o pão sai crocantinho, porque já vem com a areia do deserto junto, então você mastiga aquela coisa crocante, mas é gostoso, tá? Só tem que comer na hora, que se não comer na hora fica duro depois. Mas é uma benção, eu gosto muito desse pão. Então ele fala, ali a padaria dele, ele faz o pão, é a única padaria naquele vilarejo, então todo mundo vem comprar pão com ele. Então ele se relaciona com eles, começa a conversar e começa a compartilhar o evangelho com esses muçulmanos. E para a glória de Deus, em 2 anos e meio, ele tem lá 6 jovens convertidos que foram batizados e faz parte da igreja naquele local. Então, um vilarejo que não havia nenhuma igreja, não havia luz, só estava nas trevas. Hoje, para a glória de Deus, é uma igreja plantada. Pode passar, não sei se vai pegar, tinha um vídeo aí. Aí, ó, aí a igreja, né, eles ali num lugar de palha, com os jovens ali louvando e adorando o nome de Jesus. É um lugar simples, mas é um lugar ali que Deus se faz presente. Amém? E um vilarejo que não havia igreja, não havia luz. E para a glória de Deus, hoje Bilma, existe uma igreja de Jesus ali, adorando e pregando o evangelho dia após dia. Pode passar. Aqui também é outro vilarejo, ali a igreja do pastor Issa Sanha, é um vilarejo mais perto da capital, fica a 160 quilômetros da capital. Creio que o missionário Jader visitou essa igreja quando ele esteve lá. E é uma história muito linda, porque é uma região do povo Gurmanchê. O povo Gurmanchê é um povo animista e também muçulmano. E no meio deles tem muita feitiçaria. Né? E o pastor Issa, quando foi adotado pelo Equibalo, ele foi para esse vilarejo, tá? De Pambua, e quando ele chega lá, ele morava 10 quilômetros longe. Os feiticeiros não deixaram ele ficar no vilarejo. Falaram, a gente não quer crente aqui, não queremos cristãos, então você não é bem-vindo a esse vilarejo. E o pastor, então, obedecendo, foi embora, e por 1 ano, pastor Edson, toda semana ele ia a pé, 10 km, passava o dia no vilarejo, ajudava a população a plantar, ajudava eles a construir casa, ajudava eles ali ajudando os enfermos, por 1 ano. Depois de 1 ano, os próprios feiticeiros falaram assim, você vem aqui faz 1 ano, agora nós queremos que você venha morar com sua família aqui. E deram um terreno para o pastor Issa morar com a família. 1 ano e meio mais tarde, havia 67 pessoas batizadas fazendo parte daquela igreja. E a própria igreja treinou outros pastores, e eles enviaram pastores para 3 vilarejos da região. E hoje há uma igreja plantada em cada um desses vilarejos para a glória de Deus. Irmãos, Deus está fazendo milagres no oeste africano. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas ali no Sahel. Tá? A minha esposa recebe os relatórios dos pastores, né, a cada mês, e são testemunhos de marabus que se convertem, são líderes islâmicos, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo libertas da escravidão do islamismo, do animismo. Deus está fazendo milagres. Pode passar. Aqui foi agora, em dezembro agora, no sul do Níger. Irmãos, a região que está tendo mais ataque terrorista. Toda semana tem igreja sendo queimada na região, a gente fala tríplice fronteira, Níger, Burkina e Mali. É um local que as pessoas estão fugindo para ir para a capital ou para um vilarejo mais perto, porque o exército não tem como proteger essas pessoas do terrorismo. O Boko Haram tem matado muitos cristãos dessa região. O próprio pastor Samuel Lompo perdeu o sogro, perdeu vários membros da igreja por ataque terrorista. Mas é a região que mais as pessoas estão se convertendo. O ano passado nós tivemos mais de 300 batismos nessa região. Agora em dezembro foi 26 novos convertidos batizados agora em dezembro. Deus está fazendo milagres. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. Não é o Boko Haram, não é o Al-Qaeda, não é o Ansar Dine. Deus é muito maior. O que precisa são irmãos e irmãs dispostos em sair da zona de conforto e estar ali pregando o evangelho. Nós temos visto isso mensalmente, diariamente estamos vendo isso daí. A igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo, povos como Fulanes, Gurmanchês, Hausa, Zerma, Canuri, Tubu, estão se convertendo a Jesus Cristo. Mas porque tem alguém ali pregando para eles o evangelho. Pode passar. Aqui mais um batismo. Irmãos, isso não é lagoa, tá? Ali no Sahel, só chove 2 meses no ano. Julho e agosto. E aí nesse período forma essas bacias de água. Por isso que a água está limpinha, está vendo? E aí os pastores então aproveitam essa época pós-setembro
aproveitando a água da chuva, poder fazer batismo. Então, por isso vocês vão ver que ele senta lá e sai vermelho de barro, mas faz o batismo naquelas águas, porque é a única água que tem, não tem água limpa. Tá? Então, aqui é um outro vilarejo, né, o pastor Yenhaba Gibaba, vilarejo de Bambuana. Eu já estive nesse local visitando os obreiros ali, visitando o pastor e a membresia da igreja, e tivemos esse batismo ali. Pode passar. E não é só adultos, crianças estão entregando suas vidas a Jesus Cristo. Esse trabalho é o trabalho do pastor Lawali ali, no vilarejo de Seisaboa. É um vilarejo a 730 quilômetros da capital do Níger. Eu já fui aí mais de 8 vezes. Hoje não posso ir mais, por causa de terrorismo. E o pastor Lawali, ele trabalha em 3 frentes no vilarejo. Trabalha com nutrição, trabalha com esporte e trabalha com corte e costura. E para a glória de Deus, no ano passado, 5 jovens adolescentes entregaram sua vida a Jesus Cristo. Ali está o Sami, o Abdu, a Rabila, o Ismaila e tem mais um. Só que eles pagam o preço, porque no mundo muçulmano, o adolescente não se converte, não sai de casa. Quando alguém se converte, ele é expulso de casa. E esses 5 jovens foram expulsos das suas casas. 2 deles, o Sami e o Abdu, os pais tentaram matar eles porque eles saíram do islamismo. E aí o pastor Lawali ali pegou eles e mandou para outro vilarejo, nós levantamos recurso, e hoje eles moram num lugar escondido dos pais deles, porque eles queriam matá-lo, porque eles abandonaram a fé no islamismo. Mas Deus está fazendo coisas entre os jovens, entre os adolescentes. Eles deram a vida para Jesus. E por isso quase foram mortos. Isso para mim é um exemplo para mim. Porque será que nós estamos dispostos a entregar nossa vida para Jesus na totalidade, a ponto de sofrermos perseguição? São adolescentes, irmão, de 12, 13, 14 anos de idade, não é adulto. E não é só esse, temos vários adolescentes que estão entregando a vida a Jesus Cristo. Orem por esses irmãos. Orem, peça para Deus fortalecer, dar graça para eles continuar firme. Porque não é fácil, você nasce num lar muçulmano. E aí você conhece o Evangelho, você crê em Jesus, você entrega sua vida a Jesus, o seu pai e sua mãe te expulsam de casa. Agora você conhece Jesus, mas você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seus avós, perdeu seus irmãos. É uma decisão muito forte. Mas eles estão firmes, para a glória e honra de Jesus. Orem por esses jovens. Pode passar. E além da gente colocarmos um pastor no vilarejo, nós temos trabalhado também com a abertura de poço artesiano. Né? Por quê? Como vocês viram, a água que eles tomam no vilarejo é água de chuva, que é aquela água lá, vermelha. Né? E para a glória de Deus, nós já conseguimos abrir 3 poços artesianos no Níger, né? Um deles o Jader abriu, tá? Nós abrimos mais 2, e agora, recentemente, abrimos 2 poços no Benin, e estamos abrindo agora mais um 3º poço no Benin. Isso abre porta para que o pastor possa anunciar as boas novas para a população. Eu estive agora no Benin, em julho, e nós abrimos um poço a 40 km da capital do Benin. E o chefe do vilarejo veio agradecer nós. Por quê? Eles são animistas, mas nenhum animista dá água para eles. Aí Deus usou os cristãos para ir lá e dar água para aquela população. E quando um chefe fala isso aí, irmãos, ele escancara as portas do vilarejo para que o pastor que está lá possa visitar cada família e compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Ore por isso daí, nós temos vários vilarejos ainda sem água, né, e nós temos esse desafio de agora no Benin, né, estar abrindo esses poços artesianos. Pode passar. Aqui é no Mali, hoje nós temos 3 pastores no Mali. O Mali hoje é um dos países, o Mali, para os irmãos entender, a questão de 3, 4 anos atrás, ele nem fazia parte daquela lista de países perseguidos à porta aberta. Hoje o Mali está em 14º, 18º, por causa da perseguição que existe ali. O grupo Ansar Dine, que é um braço da Al-Qaeda, tomou conta do norte do Mali. Hoje o norte do Mali, ele é cortado no meio, tomado por terroristas. Mas a igreja está crescendo, e hoje nós temos 3 pastores nessa região, que fica na fronteira com Mali e Senegal. E para a glória de Deus, já temos uma igreja em cada vilarejo plantada. Nós não podemos estar lá. Mesmo que hoje eu tivesse missionário para enviar para esses vilarejos, não podemos entrar. Mas nós podemos treinar, podemos ajudar esses pastores nacionais a ser enviado e começar a pregar o Evangelho. Ore pelos nacionais. Pode passar.
Aqui em Burkina Faso, hoje nós temos 2 pastores em Burkina. E para a glória de Deus, esses 2 pastores trabalham com a etnia Fulani. Irmãos, os Fulanes é uma das etnias maiores do oeste da África e não alcançado também. Eles são mais ou menos 30 milhões de Fulanes em 15 países do oeste africano. E a maior parte deles, não há igreja entre eles. Eles são espalhados, é um povo seminômade. Em muitos locais onde eles estão, não há cristão, não há igreja. E para a glória de Deus, nós temos o pastor Umaru, que já trabalha entre esse povo. Pode colocar mais um para frente. E para a glória de Deus, o ano passado, teve 8 fulanos convertidos, foi batizado nas águas ali no norte de Burkina Faso. E também temos o pastor, pode passar mais um, o pastor Joel, que está em outra localidade, né? Um está na região leste, outro na região oeste de Burkina Faso, e o pastor Joel também, o ano passado, teve 5 batismos de 5 novos convertidos ali, jovens fulanos que entregaram a vida a Jesus. Isso é milagre de Deus, porque não há fulanes convertidos. É uma minoria, talvez se você pegar, é menos de 0,1% de cristãos fulanes hoje. E são 30 milhões de fulanes em 15 países espalhados pelo oeste africano. Pode passar. E aqui é no Benin. Né? No Benin nós estamos uma igreja bem avivada, os irmãos gostam de dançar bastante. Eu estive ali agora 2 vezes, estive o ano passado no começo do ano, e estive o ano passado no meio do ano, visitando os pastores, dando seminário para eles ali. E Deus está fazendo, irmãos, grandes coisas naquele local. Pode passar. Se um dia alguém de vocês quiserem ir visitar esses pastores, para levar uma palavra, orar por eles, vocês estão bem-vindos. Só arrumar a mala. Se quiser ir agora, nós vamos também ir embora dia 19 de março. Vamos para o Senegal. Quem quiser ir, pastor, só arrumar a mala, já vai junto. Pode voltar depois, irmão, não precisa ficar lá não. E aqui foi o posto que nós abrimos, né? Estava eu, a missionária Carminha, o pastor James, que é o pastor representante do Equibalo ali. Além de poço, nós também damos moto para os pastores. Nós já fizemos doação de mais de 70 motos para os pastores do Equibalo. Porque eles moram em vilarejo que não tem ônibus, não tem táxi, não tem carro. Tá? Então a única maneira de se locomover, de locomover, ou é moto, ou é a pé, ou andar de camelo, se tiver camelo. Mas o camelo é mais caro que a moto. Né? Então é melhor dar moto. E a moto, para a glória de Deus, eles vivem num vilarejo e eles podem fazer mais de 10 vilarejos ao redor. Então é normal, hoje nós temos um pastor que ele pastoreia 5 igrejas em vilarejos diferentes, porque a moto facilita para ele. Né? E pode passar. Aqui é o batismo agora em 2025, no Benin. Tivemos mais, entre os 11 pastores, foi mais de 50 pessoas batizadas, né, em vários vilarejos do norte do Benin. Irmãos, o Benin é um desafio à parte. Né? Me chamou muita atenção quando eu estive lá, porque eu fui para a capital, da capital nós viajamos 10 horas de carro até o norte, em Paracu, e nós passamos em mais de 30 vilarejos. Para quem não sabe, o Benin é de onde saiu o budismo, né, o voodoo. Então, é muito forte. 70% da população do Benin adepta ao voodoo. Cada cidade que você passa, cada vilarejo que você passa, tem uma estátua do budismo e tem centro de aprendizagem do budismo. Então, assim, é algo muito forte no país. Mas Deus tem feito grandes coisas através dos pastores nacionais ali. Conversando com o pastor Kofi Crepan, né, para finalizar, que eu acho que o horário está dando, conversando com o pastor Kofi Crepan, quando eu estive lá agora, ele falou assim, missionário Jefferson, eu estou num vilarejo e tenho visitado alguns vilarejos na região. E recentemente veio uma família me buscar. Falou assim, olha, eu tenho um filho que está na nossa casa acorrentado há mais de 1 ano. E nós já levamos para o feiticeiro. Nós já levamos para o curandeiro. Nós já levamos para os líderes do vilarejo. Ninguém pôde fazer nada. A gente já gastou dinheiro e ninguém consegue ajudar meu filho. Se a gente solta ele, ele quer matar as pessoas, ele quer bater nas pessoas. Então ele está 1 ano acorrentado no quarto. E nós vimos falar que o senhor é pastor. O senhor pode ir lá orar por ele? E o pastor Kofi Crepan pegou alguns irmãos da igreja e levou ele e andou ali 7, 10 quilômetros e foram até o vilarejo para começar a orar. Chegaram lá, oraram por ele, Deus não fez nada. E ele então começou a orar por 1 semana, colocou a igreja em jejum e oração, e orando por aquele jovem, para Deus libertar aquele jovem. E para a glória de Deus, no final do 7º dia, eles voltaram lá e oraram, e Deus libertou aquele jovem. Toda a família se converteu, e hoje tem uma igreja lá com mais de 15 pessoas convertidas naquele lugar. Irmãos, Deus faz milagres ainda. Deus faz milagre. O que precisa é nós sairmos da zona de conforto e caminharmos. Precisou ele sair de um vilarejo, andar 10 quilômetros para ir até aquele lugar, 7 dias direto. Mas Deus faz milagre.
Quantas pessoas estão aí presas? Quantas pessoas estão cativas do inimigo, aqui no Brasil e fora do Brasil? E nós temos autoridade no nome de Jesus. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. Nós temos autoridade no nome de Jesus, amém? Nós podemos ir orar pelas pessoas, podemos ir pregar o evangelho. É só Jesus que pode libertar o ser humano. Não é o animismo, não é o islamismo, não é o hinduísmo, não é o voodoo, é Jesus. É Ele que liberta, Ele que transforma as pessoas. Então que o Senhor nos ajude e que nós possamos ser encorajados a cada dia a participar da missão de Deus. Coloca no seu coração, é um privilégio como igreja participarmos da missão de Deus. Ver vidas transformadas, ver vilarejo sendo alcançado, vendo famílias transformadas. Eu poderia passar aqui a noite toda contando testemunho de pastores, nós estamos vendo acontecer no Níger, Burkina, Benin, no Mali. Deus está fazendo grandes coisas. Que nós como igreja possamos nos levantar cada vez mais. Eu sei que você tem trabalhado, tem servido a Deus, mas o desafio é você, faça mais para Deus. Se envolva mais nos trabalhos aqui da igreja, se envolva mais com pessoas não cristãs, faça discípulo, saia da zona de conforto. Pregue a palavra, percorra, anda, caminhe, é ordem de Jesus. Pode passar, só para finalizar, e aqui, pode passar, eu e minha família, depois de muitos anos no Níger, nós estamos saindo do Níger e indo para o Senegal, já estamos com passagem comprada, estamos indo embora agora aqui do Brasil, 19 de março, eu, Anibélio e Samuel Loá. E nós queremos estar mais perto ali do Sahel, para poder estar visitando esses pastores do norte, Níger, Burkina, Benin, Mali, com mais facilidade, e ao mesmo tempo também, né, trabalhando com evangelização, discipulado, plantação de igreja no Senegal, e também adoção de pastores através da missão Equibalo. Peço oração por nós, né? O Senegal é um país também com 97% muçulmano, é menos de 0,2% de cristão naquele país, mas nós temos sentido o chamado de Deus de estar indo para lá, né? E sair da zona de conforto aqui um pouco, ir para lá e poder pregar o evangelho. Amém, amados? Vamos orar? Eu desafio você, né, em cima daquilo que você ouviu e viu nessa noite, que você possa falar com o Senhor ao teu coração, para que Deus possa te guiar naquilo que Deus tem para você dentro da sua missão. Que seja evangelizando, pregando, fazendo discípulo aqui em Bauru. Há muito trabalho para se fazer aqui em Bauru, há muito trabalho para fazer aqui no Brasil, e há muito trabalho para se fazer no mundo todo. Né? Lembrando aí que mais de 7 mil povos não alcançados. E o chamado de Deus é para todos nós, não é só para a liderança, é para todo. Todo cristão salvo é um discípulo. E todo discípulo, a ordem é para fazer discípulo. Então, eu não sei se você tem se envolvido com discipulado, mas se envolva. O ano está começando. Escolha 1, 2 pessoas, discipule ela. Faça discípulos. E siga aquele conselho de Paulo para Timóteo, né? Acho que é 2 Timóteo 2,2, ou é 1 Timóteo 2,2, né? Ensine a homens idôneos que sejam capazes de ensinar a outros. Faça discípulo. É a ordem de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, te louvar, te bendizer. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na igreja, poder louvar, poder adorar, poder glorificar o teu santo nome. Muito obrigado pela liberdade que nós temos aqui no Brasil, Pai, de estar com uma igreja aberta, de ter pastor, de ter líderes que possam nos ensinar. Em quantos lugares do mundo, Pai, eles não podem ter igreja, tem problema de terrorismo, de ataques, e nós aqui no Brasil temos toda a liberdade. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoe toda a liderança, cada família desta igreja, encha, Senhor, da tua presença, da tua graça, fortalece, abençoe com toda a sorte de bênção na região celestial, e nos ajuda, cada um de nós, Pai, a cumprir o nosso papel dentro da tua missão, de fazermos discípulos, Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos guiar, e que nesse ano 2026 possamos investir num discípulo, possamos investir no discipulado, possamos ensinar o Evangelho às pessoas, aproveitar cada oportunidade, seja em casa, no trabalho, na escola, na rua, onde estivermos, nós possamos fazer discípulo.
possamos falar das boas novas. Deus, em nome de Jesus, nos incomoda a cada dia, Pai, para que possamos pregar a Tua palavra. Abençoe o Teu povo, abençoe esta igreja, essa liderança, que esta igreja possa crescer cada vez mais para a glória e honra do Teu santo nome. Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Volta a palavra ao pastor. Os irmãos podem sentar. Amados, nós vamos orar por eles. É um desafio e tanto. 19 de março, eles estão indo para uma região, como foi colocado aqui, para quem conhece um pouquinho daquela região, não é? Sabe que é um desafio muito grande. Mas Deus faz milagres, é o que nós ouvimos aqui, é o que nós vimos de testemunho. Então nós vamos orar por ele, orar pela família. Eu vou pedir para a esposa, os filhos virem também. Mas eu quero fazer um desafio. Enquanto estava ouvindo aqui, me veio ao coração aquele momento em que Moisés recebe de Deus a ordem para erguer o tabernáculo. E a Bíblia diz que ele lança um desafio para o povo, para que eles trouxessem ofertas para o tabernáculo. E a Bíblia diz que aqueles cujo coração foi movido, eles trouxeram. E foi tão sobrenatural, que o que eles trouxeram foi tanto, que Moisés teve que mandar parar, já tinha suficiente. Eu creio que Deus pode fazer isso, nessa noite também. Então, enquanto nós estamos orando, se Deus mover o seu coração, para que você oferte no ministério deles, não é, pela viagem, não é, um compromisso. Aqui tem irmãos na nossa igreja que eles não apenas dão o dízimo, mas todo mês, além do dízimo, eles dão um percentual a mais. Isso é para missões. E de repente Deus pode mover o seu coração de alguma forma assim. Se você quiser dar uma oferta hoje, não é, para o ministério deles, você pode colocar no envelope, escreve missões ali, não é, no envelope, para a gente saber, e aí o tesoureiro depois pega a oferta, vai juntar tudo, repassar tudo para eles. Amém? Mas também você pode fazer um compromisso diante de Deus e dizer: Deus, a minha vida está à tua disposição. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Eis-me aqui. Se o Senhor quer encontrar um trabalhador, eu estou aqui à disposição. E se você quer fazer isso, eu vou convidar para você sair do seu lugar. E nesse momento de oração, você está aqui na frente, para que você também seja a resposta de oração. Amém? Amém. Pode sair do seu lugar se você quiser, enquanto nós oramos. Pai, nós queremos nesse momento exaltar o teu nome. Senhor, tantas vezes nos acomodamos, nos sentimos confortáveis onde estamos, e deixamos de olhar, Senhor, para tantos desafios, seja na nossa cidade, Senhor, seja em lugares distantes, tão carentes, onde o teu evangelho não tem chegado, onde pessoas sequer ouviram o nome Jesus. Pai, nós te pedimos perdão por isso, e pedimos, ó Deus, que o Senhor de fato mova o nosso coração. Mova o nosso coração, seja para ir aqui, ó Deus, na nossa cidade, ir, ó Deus, em outros lugares na nossa nação, ir, ó Deus, em outro país, não importa, mas irmos. Mova o nosso coração, Senhor, para sairmos da nossa zona de conforto, para orarmos mais por missões, orarmos pelos missionários, orarmos, ó Deus, para que haja respostas nas necessidades no campo missionário. Mova o nosso coração, Senhor, para que saiamos da zona de conforto, Senhor, para enfiarmos a mão no bolso e contribuirmos mais com a tua obra. Mova, Senhor, o nosso coração. E nós queremos dizer, Deus, seja como for, estamos aqui.
Queremos, ó Deus, de fato, ser resposta a essa necessidade. Pai, nós queremos apresentar essa família missionária. Estão prestes, ó Deus, a ir para o campo, a retornar, na verdade, para um campo missionário. Ó Deus, nós te damos graças, ó Deus, pelo que o Senhor já tem feito. Te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ainda fará grandes coisas. Nós os colocamos nas tuas mãos, nós os encomendamos, ó Deus, na tua forte mão. E, ó Deus, como igreja os abençoamos, Senhor, para que vão e deem frutos, ó Deus, frutos que permaneçam. Deus, nesse momento nós os apresentamos diante de Ti, Senhor, para que vá o Teu anjo à frente deles, abrindo caminhos, ó Deus, aplanando, ó Deus, os lugares onde eles tiverem que passar. Libera dos céus a Tua bênção, ó Deus, sobre eles. E eles possam ir, ó Deus, sabendo que é o Senhor quem está fazendo. Pai, nós Te louvamos pela vida deles e pedimos, ó Deus, que o Senhor, assim como tem feito com eles, ó Deus, faça conosco, nos despertando, nos fazendo olhar para os campos que estão brancos, prontos para a colheita. Faze-nos, ó Deus, fazer isso. E de alguma forma, move o nosso coração para sermos resposta à oração. Nós abençoamos a vida deles agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, queridos. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti até transbordar. Com Tua glória sobre
de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. A glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Sim, Deus. Queremos ser cheios de Ti. Mas não permita, Senhor, que sejamos como o mar morto, que só recebe, recebe, recebe. Queremos transbordar. Transbordar de Ti, Senhor, de alguma forma, onde estivermos, através das nossas vidas, transbordando, Senhor, em outros lugares. Mas queremos ser cheios da Tua presença, Senhor, para transbordar. Para transbordar, Senhor, em todo e qualquer lugar. É isso que nós queremos, Deus. É isso que pedimos. Para a glória de Jesus. Aleluia. Amém. Podem sentar. Nossa gratidão, Jefferson, pela palavra, pelo desafio. Momento oportuno, palavra na medida certa, mas desafios que Deus já tem colocado diante de nós já, e para sairmos da zona de conforto. Estávamos confortáveis, né? E glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Amados, o único aviso que nós temos antes de encerrarmos é da última semana do mês, né? Tem a projeção aí, Manu. Subindo a montanha é o nosso tema, de 25 a 30 de janeiro, sempre às 19h30 aqui na igreja. E esse tema tem a ver com subir a montanha. Nós vamos olhar Elias subindo o Carmelo, né? O Horebe. Nós vamos ver Moisés, né? No Sinai. Nós vamos olhar momentos especiais de manifestação de Deus, mas também maneiras como Deus trabalhou na vida e através da vida daqueles que subiram a montanha. Então eu quero desafiar você, não é? Reservar aquela semana, estar aqui, se possível, todos os dias, para ser edificado a respeito dessas mensagens, porque é um tempo de busca,
e diz tudo. Amém? Então guarda aí, última semana do mês, 25 a 30, né, de segunda a sexta-feira, sempre às 19h30, nós estaremos aqui subindo a montanha. Amém? Glória a Deus. Querido, o Senhor te abençoe, te guarde. Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. E abençoe quem está aí perto de você. Abençoe com a paz do Senhor, abençoe com um abraço, com um sorriso.